Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós vamos continuar aqui falando de São Pio X, agora começando um novo livro, um livrinho, né? Um livrinho muito, muito interessante, né? Esse livro é um testemunho, né, de um cardeal que foi secretário de Estado de São Pio X, chamado Cardeal Rafael Mary Delval. Ele escreveu um livro como um testemunho, né? Inclusive o título já dá esse tom, né? O Papa que eu conheci de perto. Então, esse livro é um primor de texto, né? E também um exemplo para as editoras, né? A gente falou muito de editoras, de edição de livros, enfim. Esse livro tem tudo que uma boa edição tem, né? Primeiro, ele faz referência ao livro original do qual esse foi traduzido, né? Então tem a informação do livro original em espanhol, né? Versão de 1946, da Sociedade de Educación Atenas Madrid, 1946, né? Enfim, todas as informações lá, né? Ele prefaciada por Dom Garcia e Garcia, arcebispo de Valladolid. Tem a informação da tradução, quem traduziu, do projeto gráfico, enfim. Uma edição que a gente estava acostumada há alguns anos atrás, né? Que não existe mais, né? Depois tem uma introdução, ele vai falar, inclusive, na introdução do autor do livro, né? Enfim, vocês vão gostar desse livrinho, certamente, eu tenho certeza, né? Depois ele tem algumas fotografias aqui no início, né? Que serão, ao longo do livro ele tem muitas fotografias, né? Então vamos primeiro à introdução, né? E que diz o seguinte: São Pio X foi um papa surpreendente. Logo depois de eleito, em 1903, começou o seu pontificado nomeando cardeal e secretário de Estado um jovem eclesiástico que nem sequer era italiano. Ele rompeu uma tradição, né? No Vaticano, além de outras, né? Foi assim que o Monsenhor Rafael Mary Delval se tornou o braço direito e o mais íntimo colaborador do Papa. Muitos anos depois, Mary Delval relatou a experiência inesquecível que representou para ele o convívio assíduo com um santo. Nascido em 1835 numa humilde família da região de Vêneto, no norte da Itália, foi com grande sacrifício que Giuseppe Sarto, né, o futuro Papa São Pio X, conseguiu estudar e ordenar-se sacerdote. Quando menino, para cursar a escola primária, precisava caminhar diariamente 14 quilômetros, e o fazia descalço para poupar os preciosos sapatinhos que necessitava para usar durante as aulas. De grande inteligência e ainda maior piedade, dirigiu-se para o seminário de Pádua, onde fez seus estudos de filosofia e teologia. Ordenado sacerdote em 1858, foi designado para auxiliar do pároco de Tombolo, uma pequena aldeia onde ficou durante 9 anos.
os ciclos dos 9 anos do Papa, né? Foi depois pároco de Salzano, uma aldeia um pouco mais importante, durante outros 9 anos. Nos 9 anos seguintes, foi cônego, reitor do seminário e vigário-geral da diocese de Treviso. Nomeado bispo de Mantua em 1884, lá ficou por mais 9 anos, sendo em seguida elevado a cardeal patriarca de Veneza. Estava já 9 anos nessa altíssima dignidade quando foi eleito Papa. A se manter a curiosa coincidência de durar 9 anos cada uma das fases de sua brilhante carreira, deveria morrer 9 anos depois. Mas isso não ocorreu, pois Deus o conservou no sumo pontificado durante 11 anos. Faleceu em 1914, poucos dias após a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Já em vida, gozava de fama de grande santidade. E lhe eram atribuídos diversos milagres. A gente viu, inclusive, alguns desses milagres relatados no livro do Padre Hahnemann, né? Após o falecimento, multiplicaram-se as graças alcançadas por sua intercessão. Foi beatificado em 1951 e canonizado em 1954 pelo Papa Pio XII, né? Ambos, a beatificação e a canonização foi feita pelo Papa Pio XII, né? Em todas as fases de sua vida, sempre foi exemplar. Foi modelo de seminarista, modelo de coadjutor, modelo de pároco, modelo de cônego, modelo de bispo, modelo de cardeal, modelo de papa. Seu lema, tudo restaurar em Cristo, acompanhou-o desde a humilde aldeiazinha em que começou a trabalhar até o sólio de São Pedro. O pontificado de São Pio X, embora tenha transcorrido num período particularmente difícil e conturbado da história da Igreja, deve ser considerado um dos mais fecundos de toda essa história, de toda a história da Igreja. É o que o prefaciador está falando aqui. Foi chamado o Papa da Eucaristia, pois incentivou a prática da comunhão frequente e permitiu a primeira comunhão a crianças pequenas, tão logo atingissem o uso da razão. Aqui, então, na página que eu estou lendo, página 4, na página 5, tem 3 fotos muito interessantes, se vocês estiverem acompanhando no livro. Primeiro, uma foto da casa em que ele nasceu, em Riez, né? Aqui com um carro de boi na praça, na frente da casa. Né? Depois a cozinha da casa onde foi criado, a cozinha da Dona Marguerita, né? Mãe dele. Também tem a foto dela aqui, né? Da mãe. Né? E a cozinha tem uma informação muito interessante na foto, que diz assim: a cozinha era inicialmente de terra batida. O ladrilhado que aparece na foto foi um presente de Sarto à sua mãe. Então, ele ladrilhou, né, a cozinha de sua mãe. Né? Então, só aqui, continuando a leitura, né, ele permitiu a primeira comunhão a crianças pequenas, logo que atingissem a idade da razão. Regulamentou a música sacra na liturgia, ordenou e dirigiu a codificação do direito canônico, reformou a Cúria Romana e o Breviário, defendeu os direitos da Igreja lesados por governos anticatólicos e, sobretudo, foi o Papa que fulminou a grande heresia do século, o modernismo, considerado por ele a síntese de todas as heresias. Aqui nessa página tem uma foto dele novo, relativamente novo, né, como bispo de Mantua. Foi esse grande santo pontífice que, logo ao ascender a sé de Pedro, nomeou como secretário de Estado o jovem Monsenhor Rafael Mary Del Val. Ele tinha que
nomeá-los primeiro cardeal, né, para nomeá-lo secretário. Ele fez isso num consistório. Antes de nomeá-lo, né, nós vimos essa história. Quem era Mary Delval? Era, segundo a expressão do próprio Papa São Pio X, um verdadeiro santo. Pertencia a uma família nobre espanhola, tendo também nas veias sangue irlandês. Nasceu em 1865, 30 anos depois do Papa, né? Ele era 30 anos mais novo que o Papa. Nasceu em Londres, onde seu pai servia como embaixador da Espanha. Então, família mesmo de nobreza e de grande poder, né? Sua mãe, do cardeal Mary Delval, né, convertida para o catolicismo, foi senhora de virtude muito excepcional. Desde cedo, o jovem Rafael manifestou inclinação para a vida religiosa. Estudou em colégios da Companhia de Jesus, da Bélgica e da Inglaterra, e na Academia Pontifícia dos Nobres Eclesiásticos. Foi ordenado sacerdote em 1888 em Roma, desempenhando nos anos seguintes várias funções de confiança da Cúria Romana. Foi secretário da Comissão Pontifícia para o estudo da validade das ordenações anglicanas, delegado apostólico no Canadá, camareiro secreto do Papa Leão XIII, presidente da Academia Pontifícia de Nobres Eclesiásticos. Recebeu a sagração episcopal em 1900 e no ano seguinte representou o Papa em Londres, nas cerimônias de coroação do rei Eduardo VII. Em 1903, esteve presente como secretário no conclave que elegeu São Pio X. E pouco depois era nomeado pelo novo Papa cardeal e secretário de Estado. Tinha completado, na semana anterior, 38 anos de idade. Serviu fiel e eficazmente a São Pio X durante todo o seu pontificado. Depois do falecimento deste, exerceu importantes funções no Vaticano. Foi arcipreste da Basílica de São Pedro e secretário da Sagrada Congregação do Santo Ofício. Trabalhou nas negociações do Pacto de Latrão entre a Santa Sé e o governo italiano. Participou dos conclaves de 1915 e 1922, nos quais foram respectivamente eleitos Bento XV e Pio XII. É autor de uma célebre ladainha da humildade, reproduzida em apêndice deste livro. Faleceu também com fama de santidade em 1930. Então ele tinha 65 anos, né? Tendo sido aberto em 1953 seu processo de beatificação. Então são as informações iniciais do prefácio sobre o cardeal Mary Delval, que tem uma foto dele, inclusive na página posterior aqui. Seria a página 8 aqui na minha edição. Não é? Então, o cardeal Mary Delval era da nobreza, não é? Espanhola, quando essa nobreza ainda tinha algum tipo de respeito, né? E depois a coisa degringolou muito, né? Ainda tem lá rei, né? Como tem rei na Inglaterra, né? E então essas são as observações iniciais aqui do prefácio, né, sobre o livro e sobre o cardeal Rafael. Bom, esse processo de beatificação, eu não tenho informação sobre ele, sobre o autor do livro, né? Mas eu posso imaginar, né, que essas coisas não vão andar, né, na igreja atual por causa do problema da crise da igreja, né? E nada que se refere me parece, né, ao Papa Pio X recebe muita atenção, né? Então, só para
Para constar, né, o cardeal Mary Delval, ele já trabalhava no Vaticano, né, já cumpria missões do Papa, etc. E já trabalhava, inclusive depois dentro do próprio Vaticano, né, com o Papa Leão 13 a 8 anos. Né, já, aqui não fala, mas a informação é essa. Ele já trabalhava dentro do Vaticano antes da eleição do Papa São Pio X, né? Então esse é o calibre, digamos assim, do autor que nós vamos, do qual nós leremos essa pequena joia aqui desse livrinho, né? Então vamos começar aqui já o texto do cardeal, né? Então, o primeiro capítulo aqui chama Memórias sobre o Papa Pio X. Não, ainda não é dele, não. Engraçado. Está assinado por ele isso aqui. Não, é dele, claro. Essa é a introdução que ele faz ao livrinho dele, né? Então é uma introdução própria. A introdução que eu acabei de ler é de um prefaciador. Agora é do próprio cardeal. Em 1905, Monsenhor Ângelo Marquesan publicou uma vida de Pio X, desde seu nascimento e infância até o momento de ser eleito soberano pontífice. Então aqui tem um asterisco e tem a referência dessa obra, né? Il Papa Pio X nella sua vita e nella sua parola. Padre Dr. Ângelo Marquesan, Benzinger, Eisenleu, sei lá como é que fala isso, alemão, 1905. Dispondo de abundante documentação e em contínuo contato com pessoas que haviam conhecido José Sarto quando jovem, e mais tarde sucessivamente como sacerdote, bispo de Mantua e cardeal patriarca de Veneza, Monsenhor Marquesan compôs uma excelente biografia que dificilmente poderá ser superada em exatidão e perfeição. Posteriormente, em 1918, F.A. Forbes deu a público uma breve vida de Pio X, escrita com a competência e elegância característica de um autor de Os Porta-Estandartes da Fé. Forbes, então, escreveu esse outro livro que ele está elogiando aqui, né? Eu tenho esse livro desse autor em algum lugar aqui. Eu até procurei ontem para mostrar para vocês, mas não encontrei nessa minha biblioteca organizadíssima que eu tenho aqui. É interessante mesmo, é muito breve também, mas muito interessante. A escrita, né? O leitor tem em mãos um esboço. Não pretende ser mais que um esboço, e será, por certo, de interesse para os numerosos fiéis que veneram a memória do grande e santo pontífice. Note que aqui ele não tinha sido nem beatificado, né? Certo? Quando o cardeal escreveu esse livro, né? Tá certo? Ele morreu antes, inclusive, da beatificação, né? O cardeal Mary Delval morreu em 30. Ele foi beatificado só em 51, né? Então, ele já, enfim, o considera santo, né? Decidi publicá-lo depois que amigos me convenceram de que, dando-lhe publicidade, nenhuma indiscrição eu cometia. Nestas memórias são narrados simples fatos de que sou testemunha, evitando, com cuidado, ultrapassar os limites das meras recordações pessoais. Então, aqui é um testemunho, né, de alguém que viveu durante os 11 anos de pontificado do lado do Papa, e com encontros diários, né, por causa da sua função, né, e imagina, né, o quanto de documentação o cardeal tinha na mão, né, coisas pessoais, né, bilhetes, cartas, recomendações,
documentos autógrafos, que ele vai até comentar alguns aqui, né? Documentos em que o Papa corrige outros documentos que chegam à mesa dele para serem publicados, enfim. Várias coisas desse tipo o cardeal tinha nessa época, né? Que ele escreveu o livro. Então, ele vai dar um testemunho muito, muito simples, muito assim, muito autêntico, né? E mostra bem o carinho e o quanto ele prezava, né? Esse Papa, né? Certo? Um secretário de Estado altamente fiel, né? Ao Papa, né? Então, aqui nós temos vamos ler o relato para terminar hoje a nossa conversa. O primeiro encontro com Sua Eminência, o Cardeal José Sarto. Embora possa parecer surpreendente, a verdade é que eu não conhecia Sua Eminência, o Cardeal José Sarto, até o final de julho de 1903. Quando o Sacro Colégio se reuniu em conclave, depois do falecimento de Sua Santidade, o Papa Leão XIII. Já conheci então, ao menos de vista, todos os cardeais que nessa ocasião haviam acorrido a Roma, e poderia identificar cada um deles. Veja, ele conhecia todos. Durante os 8 anos que permaneceram no Vaticano, assessorando a Leão XIII, aqui está a informação dos 8 anos, né? Tivera a ocasião de tratar de perto com quase todos os membros do Sacro Colégio. Mas nunca havia coincidido de estar com o Cardeal Sarto. Foi naquela segunda-feira, 3 de agosto de 1903, que tive o privilégio de falar com ele pela primeira vez. Na véspera desse dia, eu havia presenciado ao odioso veto promovido por políticos austríacos contra o Cardeal Rampolla. Estou intimamente convencido de que em nenhum caso ele teria sido eleito, já que a maioria dos votantes estava firmemente inclinada a eleger outro candidato. Então, aqui ele está se referindo àquele veto do imperador austríaco, né, ao nome de Rampolla, que chegou ao conclave pelas mãos de um cardeal, acho que de Cracóvia, não é? E enfim, o colégio dos cardeais acabou reclamando das interferências, mas aceitando, né? Mas aqui, pela impressão do cardeal Mério Delval, ele não seria eleito de qualquer forma. Isso aí, não sei. Mas o cardeal Rampolla esteve bem perto de obter os votos necessários, precisamente quando a atitude do cardeal Pusina, em nome do imperador da Áustria, produziu uma forte reação de um movimento de protesto em defesa da liberdade do conclave e dos direitos da Santa Igreja. Então aqui vai ter uma nota que vai explicar esse evento aqui. Então o cardeal Pusina, né? Aqui é a nota do tradutor. O cardeal Rampolla del Tíndaro, que havia sido secretário de Estado de Leão XIII, obteve expressiva votação no início do conclave, fazendo supor que acabaria sendo eleito Papa. O cardeal Pusina, arcebispo de Cracóvia, isso mesmo, levantou-se então e comunicou aos cardeais que Francisco José, imperador da Áustria e rei da Hungria, vetava a eleição de Rampolla. Tratava-se de uma intromissão abusiva e, ademais, extemporânea do poder civil em assuntos estritamente eclesiásticos. A reação indignada do Sacro Colégio fez com que, no escrutínio seguinte, o número de votos do cardeal Rampolla subisse a 30, quase a metade dos votantes. Mas estes, pouco a pouco, foram propendendo para o cardeal Sarto, que acabou eleito no 7º escrutínio. Dizem os historiadores que, caso o cardeal Rampolla tivesse sido eleito, a crise da igreja ia ser antecipada
por meio século, né? Enfim, mas isso não é o nosso caso de discutir aqui agora. Nós já falamos dele um pouquinho, né? De ter ligações, enfim, com a maçonaria, com os liberais e tal. Então, seguindo a leitura, o cardeal Oreglia de Santo Stefano, decano do Sacro Colégio, imediatamente depois da primeira sessão celebrada na Capela Sistina, na manhã de segunda-feira, 3 de agosto, falou comigo, séria e longamente, sobre sua crescente preocupação no tocante à eleição. Não parecia haver nenhuma possibilidade de se chegar a uma rápida conclusão. Me disse, se o cardeal Sarto, cujos votos iam aumentando progressivamente a cada votação, persistisse na atitude de recusar a aceitação do papado. Sua Eminência se julgava obrigado, em consciência, a não permitir que o impasse se prolongasse indefinidamente, e por isso me pedia que fosse falar com o cardeal Sarto. Eu deveria, em nome do cardeal decano, perguntar ao cardeal Sarto se estava decidido a persistir na negativa de ser eleito, e se, nesse caso, autorizava Sua Eminência, o cardeal decano, a declará-lo definitivamente diante do conclave reunido na sessão daquela tarde, para que o referido cardeal decano fizesse ver aos demais cardeais a conveniência de se encontrar outro candidato. Desculpe. De acordo com essas instruções, fui procurar o cardeal Sarto. Informaram-me que ele não se encontrava nos seus aposentos e que provavelmente o encontraria na Capela Paulina. Para lá me dirigi, pressuroso, a cumprir o meu encargo. Seria por volta do meio-dia quando entrei na capela escura e silenciosa. A lâmpada do sacrário tremeluzia. Outras velas estavam acesas sobre o altar, à direita e à esquerda do quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho. Notei um cardeal ajoelhado sobre o solo de mármore, a alguma distância da mesa de comunhão, rezando diante do tabernáculo, tendo a cabeça entre as mãos e os cotovelos apoiados sobre um banco de madeira. Era o cardeal Sarto. Que me recorde, ninguém mais estava na capela naquele momento. Ajoelhei-me ao lado e, com voz baixa, transmiti-lhe a mensagem do cardeal decano. Sua Eminência ergueu a cabeça, voltando-a para mim lentamente, enquanto me ouvia. As lágrimas lhe corriam dos olhos e eu quase contive a respiração, à espera da resposta. Sì, monsignore, respondeu amavelmente. Dica al cardenale que me faccia questa carità. Sim, monsenhor, dizei ao cardeal que me faça essa caridade. Parecia repetir, como um eco, as palavras do divino mestre em Getsemane. Afaste-se de mim esse cálice. E o faça-se a tua vontade, não a minha, do cardeal Sarto, ainda demoraria um pouco. As únicas palavras que tive força para proferir, em resposta, saíram dos meus lábios como que inspiradas por outra pessoa. Eminência, ti faccia coraggio. Il Signore l'aiuterà. Coragem, Eminência, o Senhor vos ajudará. O cardeal me olhou fixamente, com a expressão profunda que lhe era particular e que posteriormente aprendi a conhecer tão bem. E limitou-se a dizer: Grazie. Obrigado. Foi só o que disse. Novamente mergulhou a cabeça entre as mãos e continuou a rezar. Afastei-me. Jamais esquecerei a impressão que me produziu esse primeiro encontro, diante de uma angústia tão intensa. Era a primeira vez que me punha em contato com Sua Eminência e sentia ter estado na presença de um santo.
Poucas horas depois, antes mesmo que o cardeal decano pudesse levar a efeito seu propósito, o cardeal Sarto, diante dos insistentes pedidos que lhe faziam vários membros do Sacro Colégio, decidiu desistir da negativa. Então, ele, se eleito, aceitaria, né? Quando se celebrou a sessão da tarde, ficou evidente para todos que era ele quem seria eleito na manhã seguinte, por grande maioria. Então está eu vou parar aqui na página 14, né? No final do primeiro capítulo, para a gente ter um tempo para a gente conversar. Então aí está o início aqui desse testemunho, né, do cardeal Mary Delval. E aqui nós ainda estaremos, aqui ainda nós estamos no conclave, né? Que é a única coisa que ele fala do conclave, inclusive, esse que foi o primeiro encontro do cardeal Mary Delval, né? Com o cardeal Sarto. E o que mostra, de fato, uma coisa interessante, né? Porque ele ficou 8 anos no Vaticano, que o cardeal patriarca de Veneza ia poucas vezes a Roma, né? Apenas quando ele era obrigado, né? Por isso que eles não tinham se encontrado lá, né? Ainda, né? Esse feliz encontro desses dois homens a quem nós devemos, né? Muita coisa que foi feita no pontificado do São Pio X, nós devemos a esse cardeal, Rafael, né? Mary Delval, né? Afinal, a Secretaria de Estado do Vaticano é um posto, né, muito importante para cumprir a vontade, né, do Papa, né? Certo? Então, aí está. Alguma observação, algum comentário dessa leitura de hoje? Professor, Sim. No começo, ele falou que ele considerava o Papa o maior Papa de todos os tempos. Eu perdi um pouco essa observação. Não, aqui ele fala o seguinte, quer ver? É o prefaciador, né? É o prefaciador que, segundo a informação, aqui da edição, é o doutor Antônio Garcia Garcia, arcebispo de Valladolid, né? Deixa eu achar aqui só onde ele coloca essa observação, né? Ele fala assim: o pontificado de São Pio X, ele está na página 4 aqui, bem no final da página 4. O pontificado de São Pio X, embora tenha transcorrido num período particularmente difícil e conturbado da história da Igreja, deve ser considerado um dos mais fecundos de toda essa história, ou seja, de toda a história da Igreja. Entendi. É isso que ele fala. Esse enfim, é a opinião dele, né, daqui do prefaciador, né? Entendi. Eu pensei que tem um livro do cardeal Rafael Mary Delval que chama Para Entender o Papado. Eu já pesquisei e encontrei, não faço a menor ideia do que fala, né? Aham. Mas imagino por isso que eu fiquei assim, será que é claro que ele tinha alguma visão assim peculiar né, do papado, né, das características e peculiaridades, né, do pontificado romano, né? Ele viveu 8 mais 11, ele viveu 19 anos lá dentro, né, assim, direto, né? Uhum. Ele tinha uma visão mesmo, mas eu nem sabia que ele tinha outro livro. Chama esse Para Entender o Papado. Se É, não me engano, é da Eclésia. A Eclésia publicou.
Não conhecia esse livro, não. Mas está prometendo, né? Mas esse complementa a biografia do São Pio X. Vai ser interessante, porque a gente vai ver outras perspectivas aqui. Isso. Tá bom, professor. Obrigada. Obrigado a vocês, gente, pela audiência. Mais alguma observação? Algum comentário? Professor, Opa! essa aceitação do cardeal Sarto, né? Depois o Papa Pio X, ele lembra realmente aí a agonia de Cristo no jardim, mas também me lembrou também o dia do Fico, né? Dom Pedro I sobre a felicidade geral da nação e o povo que fica. Porque, na verdade, qual a opção que, se ele não fizesse essa opção da aceitação, quem haveria de ser Papa lá? Com ligações com a maçonaria, né? Então, seja uma espécie de prefiguração de certos papas aí, né? Pelo menos um certo papa posso conciliar, né? Ou seja, a coisa degringolar muito mais rápido, muito mais cedo, e Deus deve ter pensado assim, não, por enquanto não. Esperar mais um pouco. Vamos deixar a Fátima aparecer para ver se resolve, né? Vamos chegar na completude dos tempos, como se diz, né? E a decisão, né, como a gente foi pensando também, como é que diante de certas coisas, às vezes um sim ou não, né, da nossa parte, como é que pode mudar tanta coisa, né? No caso dele, claro, mudou muita coisa, porque o âmbito de atuação dele era muito mais amplo que o nosso, né? Mas era isso, obrigado. Assim, a eleição de São Pio X atrasou o projeto modernista, né? Um pouco mais de meio século, né? Ali teria sido uma reviravolta na igreja muito mais cedo do que se esperava, né? E assim, eu tenho a certeza que na época os modernistas já estavam preparados para fazer muitas das coisas que eles conseguiram fazer depois, né? Então, ainda não estava preparado, né, a Nouvelle Teologie, que foi preparado depois, mas isso ia ser um desastre, né, para a igreja naquela época, né? Então esse Papa foi um instrumento na mão de Deus, né? Pelo menos quando você atrasa uma desgraça dessa monta, né? Você pelo menos dá a oportunidade aos homens, né? De resolver a situação, né? Deus deu, mas enfim, não adiantou, né? Vinícius tá levantando a mão aí, ó. Diga lá, Vinícius. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Tem uma coisa interessante que é o seguinte: tem um livro que chama, não sei se você já teve a oportunidade de ler, que chama Infiltrados. É daquele lado. Sim, li. Taylor Marshall. Ali tem muita informação sobre a sucessão de São Pio X e a participação do cardeal Mary Del Val, porque, inclusive, quando Bento XV assume, a primeira coisa que ele faz é demitir o cardeal Mary Del Val. Entendeu? E aí você já vai, o Taylor Marshall vai mostrando, igual você falou, atrasou mesmo, porque logo depois que Pio X morreu, quando você pega os infiltrados, você vai ver na sequência do que aconteceu, você vê que realmente, se São Pio X não tivesse sido eleito. Pois
muita referência. Inclusive, tem uma referência lá, professor, que fala Pio Cardeal. Quando fala Pio Cardeal, quer dizer que ele foi beatificado, não? Ou não? Não necessariamente. Quem? O Mary Delval? Em alguns momentos o Taylor Marshall fala Pio Cardeal. Será que ele só está exaltando a... É pio no sentido piedoso, talvez. Mas ele não foi, título, né? ele não foi beatificado, não. Não foi, não. Ele, porque, né? Enfim, o cardeal Mary Delval, ele carregava todas as características do papado de São Pio X. Então ele teria que ser neutralizado mesmo pelos modernistas, né? Porque ele carregaria. Ele, por exemplo, a Pascendi, ele participou ativamente da escrita da Pascendi, das discussões com o Papa sobre a Pascendi, do decreto lamentável. Ele, inclusive, ele dava andamento, né, a essas correspondências, a esses envios de documentos do Papa para todo mundo, né? Então, assim, ele estava encharcado, né, do papado de São Pio X, por causa do cargo que ele recebeu, né? Enfim, e da influência do santo, né? Porque assim, viver 11 anos do lado de um santo e outra, vendo os milagres, né, que acontecia com São Pio X, né? Não é isso dá uma marca na alma da pessoa indelével, né? Ele tinha que ser mesmo um afastado. Só Vinícius, esse negócio não é brincadeira, não. Esse pessoal sabe de tudo, né? Inclusive, os modernistas, eles estavam infiltrados em todos os lugares e passavam as informações, né? Para os outros modernistas. Eu digo, aí são os heresiarcas, né? Os caras que estavam propagando a heresia e formulando a heresia, né? Eles tinham contato com todos os seminários modernistas, com todos os grandes centros de ideias modernistas em todo o mundo, né? Então eles sabiam, eles estavam movendo as peças que eles podiam dentro do Vaticano para conseguir depois o que eles conseguiram. E aí, quer dizer, se você compara o papado de São Pio X com os 3 outros que vieram, você vai ver, pode notar, né? Degradações, né? Infelizmente, né? Pequenas concessões, né? E falta de força, né? De virilidade, né? O senhor gostou desse livro, dos Infiltrados? Gostei. Embora ele... Não, embora ele tenha informação, assim... tem algumas poucas informações ali que são mesmo originais, né? Os outros, boa, a compilação que ele faz é muito boa. A compilação dele é muito boa, do Telemacho. Eu li quando ele lançou o livro, inclusive, assim. Logo, eu não li, essa tradução eu não li, não, que saiu aqui no Brasil. Mas eu li quando ele lançou, achei interessante, sim. Mas essa infiltração na igreja já tinha... Quer dizer, tem relatos muito mais detalhados dela, né? Mas o livro vale como compilação. Muito bom. Vale a pena. Porque dá uma leitura animada, né? Às vezes pro sábado, alguma coisa assim. Ela é uma leitura gostosa, não é uma leitura pesada, né? Dá sim. Ótimo, professor. Isso aí, Vinícius. Obrigado. Claro. Ô, professor, Sim. é só uma notinha, porque eu achei uma nota biográfica do cardeal Mary Delval da permanência. Sim. Então, assim, bem rapidinho. Aí fala que a petição para a organização de São Pio X é iniciativa dele. Assim, deve ser. A abertura do processo deve ter sido ele, né?
Agora, a biografia dele é muito boa, porque eu só corri o olho aqui. Ele ajudou a escrever o decreto do Santo Ofício para colocar as obras do Padre Loazzi no índice Dos livros dos livros proibidos. proibidos. É, Ele participou da condenação do Tirrell. isso. Então, aqui, ó, futuro modernista É, também. a excomunhão do Tirrell, ele participou, ele e São Pio X, juntinhos. E a biografia dele é muito boa. É, não. Por isso é que ele teria que ser afastado do Vaticano em algum momento por influência dos modernistas. Ele seria uma pedra no sapato, né? Ele era muito antes, né, do próprio Papa, ele era um antimodernista. Era, mesmo no pontificado de Leão XIII, É, né? muito bom. É, é. Um nobre, né? Um nobre espanhol que não se faz mais, né? Eu falo que são dois representantes assim de uma raça em extinção, o nobre e o pobre. O nobre e o camponês. É o nobre e o camponês, São os dois estados. É, o pobre digno e o nobre digno. Dois isso. dignos É. opostos. O nobre e o camponês. É verdade. Uma nobreza, enfim. Eu uma vez tive uma experiência de encontrar com a nobreza espanhola num determinado lugar. Eu estava a trabalho. Vocês me desculpem a nota pessoal aqui agora, é muito engraçado essa. Eu estava a trabalho em Manaus. Eu trabalho pela minha universidade. E eu fiquei hospedado naquele hotel chique de Manaus, que era. Não sei, agora eu já não sei mais o nome daquele hotel chique. Mas era o hotel mais chique lá de Manaus. E eu estava lá 2 dias a trabalho, e aí chegou no hotel o rei Carlos. Hotel Tropical? Não, acho que não é. Eu acho que esse nome não é Hotel Tropical, sei lá. Hotel Tropical, não sei. Não sei. É um hotel chiquérrimo. Eu nunca tive num hotel tão chique assim na minha vida. Não estava pagando, né? Enfim, pode ser então, Felipe. Então chega o rei Carlos com a sua entourage lá no hotel, né? E aí eu tive a oportunidade de ver a degradação da nobreza, né? Assim, a começar pelo filho homossexual dele, né? Que deve ser. Eu não sei se o rei Carlos tá vivo ainda, ou se já foi sucedido, mas o filho dele era um homossexual desbandeirado lá, né? A própria convivência, enfim, a relação deles, um negócio muito esquisito. Os poucos que eu vi lá, né? Então, assim, as monarquias, é curioso, né? Porque o projeto da maçonaria de acabar com as monarquias, né? O trono e o altar, foi um sucesso, né? E sobrou as duas, né? Eu fico pensando por que sobrou essas duas, por que ainda existem, né? Porque são o que são, né? Tanto a inglesa quanto a espanhola. É um negócio horroroso. Mas, enfim, é uma decadência que anteriormente não acontecia, né? Você vê que a família do cardeal Rafael Merdeval era uma família da monarquia e da representantes, altos representantes da monarquia espanhola, né? Enfim, uma beleza nesse encontro que a Cristina lembrou aqui do nobre e do camponês, né? Numa missão tão santa, né? É esse mesmo, viu, o Felipe? Essa piscina aí, bonita, etc, etc. É isso mesmo. Então deve ser esse mesmo. Essa piscina é do hotel mesmo. Mas enfim,
Professor, Sim, agora eu fiquei com uma curiosidade digna de revista Caras aqui. sim. O senhor deve estar falando do rei Juan Carlos, É, Juan Carlos, é. porque o filho dele é o Felipe, que está no trono hoje, Então, esse cara que eu vi lá que é desmanhecando. casado com a Letícia. Não, ele é desmanhecado. Ele é desmanhecado. É, eu vi. É Felipe Segundo, Felipe VI ou Felipe. Não, é é, sexto ou Felipe sétimo, não é VI. não? Felipe VI. É Pois é Felipe esse. VI. Pois é esse. Inclusive, professor, Desmanhecado. ele assim, de vez em quando aparece para mim no Instagram, não sei por que cargas d'água, algumas referências à monarquia espanhola. Não sei se é alguma coisa que eu olhei alguma vez, de vez em quando aparece. E me parece, e eu já ouvi alguma coisa a esse respeito, porque a rainha, eu acho que é Sofia, a mulher dele, a esposa do rei, Do, é Juan- muito bonita. Não, do Felipe. do Felipe. Aham. É muito bonita e muito elegante. E me parece que eles estão, assim, a minha sensação é de que estão meio que apostando as fichas numa retomada um pouco do orgulho, digamos assim, do amor próprio da monarquia espanhola, com a filha mais velha, a princesa, esqueci o nome dela, não é Letícia, não, mas ela Letícia é inclusive, a ela é esposa. Eu acho que é Leonor, que é a filha. Leonor, exatamente, Leonor, princesa Leonor, que é muito bonita e parece que está resgatando um pouco daquelas coisas tradicionais. Ela é militar, entendeu? Eu vi até negócio de formação dela seria uma academia lá, uma Agulhas Negras lá da Real Academia Espanhola do Exército e tal. E assim, parece que estão fazendo mais ou menos igual a Inglaterra. Apostaram as fichas todas no neto e agora estão apostando as fichas todas na neta. É, Na porque eu. infanta, É, porque Princesa Leonor. o cara, eu garanto pra vocês. Antigamente tinha esse negócio de filmar, né? Eu devia ter filmado. O cara não vale nada. O cara não vale nada. Essa monarquia espanhola é de a corrupção dessa monarquia é das mais profundas É. entre as monarquias europeias que Europeias, tem. né? Ainda tem lá a Holanda, né? Também. Né? O Juan Carlos é um rei totalmente corrupto. Ele foi afastado em favor do filho dele. Tamanha a corrupção. É um adúltero contumaz, E parecia mesmo. adúltero contumaz, assim. E a desonestidade dele com as finanças é uma coisa assim horrorosa. E a Letícia, casada com o filho, era uma jornalista totalmente anticatólica. Ela tem alguma ligação com a maçonaria familiar, alguma coisa assim. Aquela monarquia ali, ela só tem a cara. É igual É igual a outra. A de. é igual, por exemplo, tem uma princesa norueguesa que seria herdeira do trono, acho que não tivesse um irmão mais velho. Ela se casou com um xamã norte-americano, um xamã. O senhor pensa bem o que é a nobreza europeia. Tariqueiro na Inglaterra, É, xamanista lá na nobreza nórdica, e gente corrupta cá embaixo na Espanha. É uma coisa pavorosa. exatamente, é. Não, eu não conhecia nada disso que vocês estão me contando. Eu só tive essa experiência pessoal, né? Mas quem tem Instagram, realmente, Instagram e Facebook, esse negócio fica pululando. Eu não tenho, não sei nem mexer nesse Instagram. Mas que ótimo, né? Mas essa nobreza, a nobreza, ela foi se demitindo, ela se demitiu, né, do seu poder, né? Na Revolução Francesa, né? A nobreza que primeiro se demitiu da sua posição de alta posição foi a francesa, né? Tá pelas mãos
daquele banana, não é? Não canso de chamar ele de banana, do tal do Luís XVI. Um banana. E daí pra frente, quer dizer, ele deu o tom, né, das nobrezas que vão, que se perpetuaram aí, né? São... Não, e essas nobrezas estão cheias de histórias, né? Tem documentários, mais documentários dessas nobrezas europeias aí, misturando com, enfim, sociedade secreta, satanismo, enfim, né? Mas do negócio da Espanha eu vi com meus próprios olhos o cara. Diga, Vinícius. Mas esse negócio que a Cristina tá falando então aí, eu caí para trás agora, porque então o trabalho de marketing deles está belíssimo, viu? Não, é claro. É. Não, tem documentários, Vinícius. Tem documentários horrorosos. Mostrando assim uma coisa, igual eu falei, parecia uma retomada mesmo de coisa. É assustador, então. É assustador. A condição da nobreza do mundo inteiro. Então, para não ficar feio pro meu lado, eu ia brincar com o senhor no sábado. Aí eu vou brincar agora. Para não ficar feio pro meu lado, eu estava vendo um vídeo do senhor falando com um rapaz, um vídeo antigo falando sobre o Corção. Aí eu lembro que o senhor falou assim: eu perdi muito tempo da minha vida lendo coisas. Aí o senhor falou assim: eu, por exemplo, eu li Robespão inteiro. Nessa hora, a Anícia estava do meu lado e começou a gargalhar, porque eu também já li Robespão inteiro. Então eu falei: eu estou bem acompanhado. Meu cara, eu já li essa mundice. Essa imundice, esse historiador imundo. Não. Não, já li. Nossa Senhora. Deus me livre. Eu espero que Deus me perdoe. No juízo particular, meu Deus. Mas. Então, mais alguma observação? Ô, Ana Paula, então tivemos um momento caras aqui, né? Na leitura. Sobre a monarquia. Então, pessoal, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários. Hoje foram comentários muito engraçados, né? Amanhã a gente retorna a esse livrinho que nós acabaremos rapidamente, infelizmente, né? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.